gente quer ser feliz. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. Criança é vida, a gente não se cansa de ser pra sempre uma criança. Na hora do cansaço, uma hora da preguiça. Criança quer abraço, criança quer justiça. Sério, engraçado, no frio ou no calor. Criança quer cuidado, criança quer amor. Em qualquer lugar, criança quer o quê? Criança quer sonhar, Criança quer crescer. a gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. Criança vida, a gente não se cansa de ser pra sempre uma criança. Criança vida, a gente não se cansa de ser pra sempre uma criança. Uma criança. Uma criança. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos ao Segundas Opiniões dessa semana. Especial Dia das Crianças. Vocês pensaram que no feriado não ia ter Segundas Opiniões? Tem sim, estamos começando agora. Um horário especial também, mas importante, porque é uma live que nós vamos conversar sobre esse ser especial que é a criança. Né? A criança que nós um dia fomos e que mora aqui dentro da gente. Você já cuida da sua criança hoje? Dia das Crianças, dia dedicado a ela, dia dedicado a nós também. Espero que você tenha tido um lindo Dia das Crianças e que a gente possa agora bater um papo sobre essa criança. Começamos hoje com a música ao som de Toquinho, Criança é Vida. Uma música muito legal. Quem não prestou atenção na letra, preste depois, procure, ouça. Muito importante para o tema da nossa live de hoje. Então nós vamos começar a nossa live hoje. Eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa que está altamente envolvida, comprometida, engajada com essa questão da criança. Ela já está chegando aqui, vou chamá-la daqui a pouquinho para o nosso bate-papo. Enquanto eu a chamo, eu já vou chamar aqui para mim ir apresentando ela enquanto ela vai entrar. Hoje é advogada, tá? Ela é especialista em direito empresarial e civil, mas não atua propriamente com isso. Hoje ela está totalmente, fervorosamente militando na área da criança, do direito da criança. Exatamente. Do adolescente. Está se tornando, inclusive, uma referência aqui em Alagoas com essa área de atuação. Minha querida Amália Mendes, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite de participar dessa live para falarmos sobre direitos da criança. Neste Dia das Crianças, um feriado que eu sei que você já aproveitou com seus pequenos e que agora disponibilizou o seu tempo para estar aqui conosco. Muitíssimo obrigado. Gratidão, de verdade. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, em especial neste dia, com esse tema. Foi tudo providencial. Para mim é sempre uma honra muito grande falar, multiplicar conhecimento para as nossas crianças, sobre as nossas crianças, efetivando aí o artigo 227 da Constituição. É maravilhoso. Para mim é uma honra conhecer pessoas como você, Edson, que tendem a multiplicar aquilo que chega até a sua vida de conhecimento, de sabedoria, porque é disso que nós precisamos, é disso que a nossa lei dispõe, estabelece para mim e para você. É maravilhoso. Eu que agradeço, fico muito agradecido de verdade. E eu sei que você já teve o seu momento com as suas crianças hoje, mas eu queria perguntar para você se o seu Dia das Crianças mudou muito do Dia das Crianças das suas flechas, como você mesma chama. Mudou demais. Hoje esses dias nós passamos o feriadão no sítio dos meus pais.
E lá eu Uhum. pude apresentar a eles algumas brincadeiras da minha época, que muitas vezes é esquecido, né? São alguns entretenimentos que eles nem conhecem, não sabem nem do que se trata. E aí, as minhas crianças já têm maior afinidade, porque eu tenho a habitualidade de brincar com elas de corda, de elástico, de dominó. Mas Uhum. minha sobrinha me contou hoje que nunca tinha pulado corda. Você acredita? Fiquei indignadíssima com isso. Eu digo, não, você não aproveitou, não, infância. Mas, assim, é maravilhoso demais poder ser essa ponte, né, esse canal, porque nós entendemos que hoje nossas crianças, eles são nativos digitais, eles são crianças que já nascem ali no meio daquela tecnologia, em especial nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, onde até o ensino, a educação passou a ser EAD, né, a distância para eles. Então, assim, é uma realidade totalmente diferente da nossa, mas que nem por isso pode ser um abismo entre as idades, um abismo entre as gerações. Não. Nós temos que ser ponte, né, para uma geração, para outra geração. E ali eu pude ser ponte nesse momento, trazendo a minha sobrinha, o que era, como se brincava, e meus filhos ali interagindo junto Uhum. conosco no dominó, enfim. É algo que eu prezo bastante. Apesar de ser uma pessoa que aborda e que tenta se aprofundar ao máximo na tecnologia, para ser esse instrumento, esse canal para as nossas crianças de mediação, que é o que eu creio muito no nosso papel diante da tecnologia para as nossas crianças, é um papel de mediação. E aí eu tento me Uhum. aprofundar nisso para ser essa mediadora, para ser essa ponte, mas rebuscando essa trajetória, essa tradição do que a gente viveu na nossa infância, que foi tão positivo. Aquilo que não foi de positivo, a gente supera. A gente tem um arroba que eu sigo e amo, que ele fala sobre a educação financeira, mas ele menciona muito a questão da criança, da educação financeira para a criança, e ela fala algo aí, Ítala, do multiplique.f, diz o seguinte: só o que é visto pode ser curado. Então, a gente trazer as nossas. O que consegue me Destravou. ouvir? Agora consigo. Parei aonde para eu poder A, saber? internet, a tecnologia deu uma piscada. Você estava falando da tecnologia, ela resolveu Entendi. Pronto. dar um Eu sinal. tentei Estou mudar aqui. Aí ela aqui, deu uma coloquei no piscadinha. Wi-Fi para ver se a gente segue tranquilo, mas aí você vai me avisando. E aí, Tranquilo. você me ouviu até onde, para eu ter a certeza? Eu ouvi você falar até a tecnologia. Certo. Então, quando a gente não é um nativo digital, a gente tem que ser essa questão da mediação para as nossas crianças, mas sempre trazendo a memória delas e a nossa também. O que de positivo nós vivemos? O que na nossa infância foi algo que nós podemos multiplicar, transmitir, e o que não foi tão legal, e a gente pode quebrar esse eixo aqui, nessa, esse segmento. Uhum. E é algo que eu tento exercer bastante com as minhas crianças, lidar com a natureza, lidar de forma crítica com essa questão da internet, ensinar a elas assuntos que muitas vezes a gente acha que é de adulto e que na verdade não é, como por exemplo o âmbito digital, ensiná-los a serem críticos, a entender Uhum. sobre o que é uma publicidade infantil, enfim, a efetivar verdadeiramente os direitos dela. E esse é um dia maravilhoso para a gente falar sobre isso. Algo que me chama a Sem atenção, dúvida. Edson, muitas pessoas não sabem. Hoje a tecnologia é tão expansiva e dando até um Google a gente consegue entender qual foi o início, o propósito inicial desse Dia das Crianças, o estabelecimento desse dia. E muita gente não conhece a história. A priori, Uhum. um vereador que antes de Getúlio Vargas, porque hoje estão contando muito sobre a parte de Getúlio Vargas e tal, que foi quem modelou o decreto ali que foi instituído o Dia das Crianças, como no dia 12. Mas antes dele já haviam pessoas que, nesse movimento social aqui que a gente está fazendo, tenta gerar essa fala diferente, um lugar de fala em proteção dos direitos da criança. E aí, antigamente, mesmo sendo a criança não era vista como uma pessoa em desenvolvimento como é hoje, né? Ela era vista como um mini adulto. E ali aquilo incomodou uma Uhum. geração de tal forma que chegou até os políticos, que são quem devem gerar os direitos ali, as políticas públicas que a lei nos assegura Sim. em proteção ao direito das crianças, e ali ele instituiu o primeiro decreto para estabelecer, através de uma movimentação social. E depois daquilo, aquele decreto foi reformulado através da vida de Getúlio Vargas, que chegou ali para modelar. E
a modelagem que ele deu foi de proteção. Esse dia eu quero até ler para que com as palavras dele a gente possa entender qual foi o intuito dessa proteção, né? E aí, em 1940, Getúlio Vargas instituiu o novo decreto, que era o que modelava, e dizia o seguinte: fixava as bases da organização da proteção à maternidade, à infância e à adolescência em todo o país, e que criava uma nova data de comemoração, conforme o artigo 17 do capítulo 6 desse decreto, que dizia o seguinte: será comemorado em todo o país, a 25 de março de cada ano, o Dia da Criança. Constituirá objetivo principal dessa comemoração avivar na opinião pública a consciência da necessidade de ser dada a mais vigilante e extensa proteção à maternidade, à infância e à adolescência. É proteção. Esse dia é um dia que nós precisamos proteger, efetivar os direitos das nossas crianças. Mas, como a gente já tinha dito aqui, só o que é visto, só o que é conhecido pode ser efetivado, pode ser curado. Então, se eu e você não sabemos a origem, como é que a gente vai efetivar, não é verdade? Então, esse convite seu hoje foi providencial para a gente multiplicar informação para essas pessoas que estão aí nos assistindo e sendo esse canal, porque com certeza, se ainda não são pais ou se não tem ali uma criança da sua família próxima a você, você tem crianças numa classe vulnerável, de vulnerabilidade social, as quais você pode cuidar, você pode ser canal, instrumento e proteger os direitos dessa criança, né? Efetivar os direitos dessa criança, que esse foi o intuito maior desse dia, que hoje, através das publicidades, inclusive você viu, né? Que o dia não era esse, estabelecido pelo decreto era em março, mas aí por algum motivo ele ficou só no papel. Mas esse motivo é explicado posteriormente, que as empresas de comércio, eles fizeram uma grande mídia em cima do dia 12, que tinha sido o inicial lá, daquele vereador que eu tinha comentado, que tinha estabelecido. E aí eles fizeram aquela publicidade e tal, e ficou a Semana da Criança em cima de uma comercialização, em cima dessa venda que hoje a gente efetiva tanto, né? Por não conhecer a origem, a gente efetiva essa publicização, essa comercialização de brinquedos, de plásticos, de presentes, e quando, na verdade, o presente maior que as nossas crianças podem ter é a nossa presença. É alguma hashtag que foi levantada aí por um pessoal que vale muito a pena, quem tem afinidade aí com alguma criança, quem tem o interesse de proteger os direitos, de efetivar os direitos de alguma criança, conhecer, que é o Lunetas, é @portal Lunetas. E nesse portal Lunetas, ele segue aí o Criança e Consumo, que fala sobre essa publicidade infantil que é proibida pela nossa legislação brasileira. Toda publicidade que ela é direcionada a uma criança, a um público infantil, ela é proibida. Tem uma crença muito grande na nossa sociedade de que não se pode usar a imagem de uma criança para uma publicidade. E não é isso. O que é proibido aqui é a publicidade infantil, a publicidade direcionada a um público infantil. E o Criança e Consumo aborda bastante esse tema, é muito interessante. Tem também aí o SaferNet para os fãs do âmbito digital, que eles trazem aí um digital saudável, o que é que a nossa sociedade, as empresas devem preconizar aí no fornecimento de materiais digitais, né, para as nossas crianças. Então, a gente está crescente numa rede de apoio linda que está se formando em prol das nossas crianças, da efetivação desses direitos. E poder ser canal para multiplicar esses outros canais que me trouxeram até esse lugar é maravilhoso. Como você bem comentou, eu não era do âmbito da criança. Eu sou formada há quase 10 anos e a minha efetivação, minha área de atuação era da minha pós-graduação, que é empresarial civil. Então, assim, durante todo o estágio, a atuação profissional era tudo nesse âmbito. No máximo, ali, uma área trabalhista para empresas, que eu já fiz, mas, assim, era totalmente diferente. E depois da maternidade, eu senti um chamado profundo do Papai do Céu para estar protegendo e efetivando esses direitos. Essa parede, inclusive, é uma efetivação desses direitos. São as pinturas aí das minhas crianças, da minha sobrinha, que também pintou essa parede com a criatividade, com a arte dela, nata, que é uma liberdade que a gente deve dar para as nossas crianças para efetivar esses direitos. E é maravilhoso a gente poder contemplar
esse crescimento, essa efetivação desses direitos aos nossos olhos. É lindo, lindo de ver. Mas me conta aí, o que você quer saber mais, porque senão eu fico aqui falando das crianças e vou embora. Não, ótimo. É lindo ver, é lindo ouvir você falando, porque empolga a gente, traz a gente para essa realidade, né? Não só do Dia da Criança. Isso. A gente acabou perdendo muita essência, não só do Dia da Criança, mas de todas as datas festivas no Isso. Brasil, né? Muita gente tem feriados pelo Brasil que o povo nem sabe Nem o porquê sabe é o que feriado. Verdade. Seja civil, seja religioso, seja... Não importa. E aí, existem ações, como você está mostrando, que tá em busca de resgatar a essência do que é essa data, esse dia dedicado a pensar nas crianças. Isso. É uma guerra com o lado comercial, principalmente no pensamento das pessoas, né? É isso mesmo. É impressionante como as pessoas não entendem que é um papel, como diz o artigo 227, que eu quero ler aqui, porque às vezes a gente está aqui... Eu sei que você já teve afinidade, já pude acompanhar uma live sua sobre educação empreendedora, que foi o máximo, que é uma das coisas que eu abordo bastante, que eu acredito muito que essa efetivação seria algo positivíssimo para a nossa sociedade. E lá você comentou um pouco sobre o artigo 227, então eu e você, a gente entende do que eu estou falando, mas às vezes eu estou aqui, Sim. artigo 227, e as pessoas sem entender, né, do que a gente está falando. Claro. Então eu quero falar sobre ele e ler na íntegra, para as pessoas terem um pouquinho mais de afinidade, né? O artigo 227 da Constituição, ao qual a gente se refere, ele diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Veja que coisa linda, que marco na nossa história e das nossas crianças, porque a nossa criança lá na Idade Média, ela era conhecida como um mini adulto. Depois disso, ela tinha as obrigações, os deveres de adultos e pouquíssimos direitos. Aí depois, quando a gente vai para a Idade Contemporânea, dando um pulo aí da Idade Moderna, porque na Idade Moderna não mudou muita coisa, mas na Idade Contemporânea a criança passa a ser um sujeito de direitos, mas assim, direitos rasos e muito iguais aos direitos de adultos. Só depois do avanço da Constituição Federal aí do artigo 227, que foi em 88, que a gente passa a ter uma criança reconhecida como uma pessoa em desenvolvimento, que ela precisa de um olhar diferenciado, de uma proteção diferenciada, e essa proteção só consegue se efetivar, como bem estabeleceu aqui o artigo 227, através do dever da família, da sociedade e do Estado. E isso aqui inclui, porque muitas vezes a gente precisa ser muito claro na nossa sociedade, que se faz de burro para não efetivar o seu dever. E as empresas estão estabelecidas aqui na concepção de seus produtos, na produção de conteúdos, necessitam um dever compartilhado garantir esses direitos que foram estabelecidos aqui pelo artigo 227. Então, que seja uma vigilância, né? Que esse dia seja um convite verdadeiramente a cada um de nós a conhecer um pouco mais desses direitos, a efetivar. Posterior à fala do Edson, que eu não sei se ele tem alguma pergunta específica, mas assim, eu quero trazer os direitos aqui contidos no ECA. O ECA, ele vem a ser uma continuidade desse artigo 227. É lindo demais de ver, porque ele destrincha esse artigo palavra por palavra. Então, assim, as nossas leis para as crianças são maravilhosas. O que está faltando sou eu e você efetivarmos. Através de Pois é, Amália. Era em cima disso justamente que eu ia lhe perguntar. Você abriu aí essa parte, digamos, do nosso bate-papo sobre legislação, lendo o artigo 227, que por si só já é bastante completo. E a gente tem uma outra, você mostrou o EC, a gente tem uma outra série de leis, não só nacionais, como também internacionais, de proteção à criança e tudo mais. E aí a gente, no oposto a elas, a gente ainda vê muita coisa da degradação da criança, da não proteção e tudo mais.
Nossas leis, elas são suficientes para proteger a criança Não. ou ainda está faltando? Não. No meu ponto de vista, não falta mais nada de lei. O que falta sou eu e você conhecermos e efetivarmos essas leis. Em especial no que diz respeito às pessoas que estão numa questão política ali acentuada, porque há um tradicionalismo na nossa política que precisa ser modificado, sabe? Olhar para outros horizontes, abrir a expansão do seu olhar, porque se você olhar e efetivar através de políticas públicas, como a própria lei estabelece, direcionadas à lei do Marco Civil, é linda. Ela fala sobre a obrigação do Estado de tornar capacitação para os professores, para os pais, para lidar com as crianças nesse ramo digital de forma capacitada. E a gente não vê essa efetivação nas escolas, seja pública ou privada, esse proporcionar mesmo do Estado dessa capacitação. Então, muitas vezes o que falta é política pública, porque a gente não faz nada sem dinheiro. Até aqui o que nós estamos fazendo, eu e você gastamos através da nossa energia de tempo, de material, de tudo. Estamos investindo na nossa sociedade, no nosso conteúdo, claro. Enfim. Então, é necessário estar no orçamento público o material, a capacitação, os projetos desenvolvidos de forma específica para as nossas crianças, para a efetivação das leis que já existem. O CDC predispõe ali situações de proteção à nossa criança, o ECA, a ONU estabelece ali através da convenção. Então, assim, tem muita coisa linda para... O MP está aí com projetos lindos e eficazes para as nossas crianças. O que está faltando é a gente conhecer e efetivar. E muitas vezes o orçamento público disponibilizar um valor, uma quantia para projetos, para a efetivação desses projetos, que muitas vezes é formado através de ação social mesmo, de pessoas como eu e você, que estão tão cansados de esperar para uma política pública efetiva, que começa a se mover e vai lá e gera. E tem projetos lindos aqui no Vergel que eu sou apaixonada. Como, por exemplo, me fugiu o nome agora. Enfim, tem uns 3 projetos de lá do Vergel. Um feito por uma empresária de bijuterias, que eu acho lindo, que ela ensina, capacita as crianças a ter esse empreendedorismo nato ali diante do que eles catam de sururu e tal. Eles pegam aquele material e transformam em coisas lindas. Tem projetos religiosos, como um que acontece ali na beira da Lagoa do Sururu do Capote, que o pessoal faz um evangelismo com as mães e fornecem produtos de higiene pessoal, uma coisa linda. Tinha um assistencialismo também que partiu pelo lado religioso, mas depois tornou-se muito mais social, que é com as criancinhas tendo aula de reforço, tendo professores de esporte, de tudo. Então, assim, é a sociedade se movendo. Mas e o orçamento público? Como está direcionado, né? Precisa ser direcionado. A lei dispõe isso. Então, nós, enquanto sociedade, precisamos, principalmente nesse momento eleitoral, tá? Ligados nisso, né? Pessoas que efetivam políticas públicas, que disponibilizam projetos, assistencialismo nesse sentido. Eu tenho rebuscado muito o histórico e as pessoas que estão aí disponíveis para a gente estar voltando, porque a gente precisa conhecer. Conhecimento é tudo. Eu acho lindo uma frase de Rousseau que ele dizia o seguinte: a educação é o que separa a criança boa de virar um adulto mau. Então, se a gente investir na educação, na efetivação verdadeiramente da educação desde a infância, da primeira infância, primeiríssima infância, eu diria, a gente teria um futuro aí com pessoas muito melhores, sabe? Muito mais disponíveis e frutíferas para a nossa sociedade. Eu costumo dizer que aquilo que a gente planta na nossa criança, a gente vai colher enquanto sociedade. Não só enquanto mães, enquanto pais, enquanto educadores. Toda uma sociedade vai colher aquilo que eu e você plantamos nas nossas crianças. E não só nossas crianças, filhos, mas crianças que convivemos. Porque, como nós já vimos aqui no artigo 227, é dever de todos e todas. Eu amei o termo que você colocou aí no nosso tema, que é o dia de todas as crianças. Porque todas as crianças são nossas. Elas são dever compartilhado nosso de proteger, de desenvolver, de capacitar. Então, que a gente esteja efetivando, né, esses direitos. Pode ficar à vontade, Felipe.
não é o objeto, não é o objeto final da nossa live hoje, mas você deixou a bola quicando, eu não tenho como não perguntar. E você mesmo já mencionou há pouco, nós estamos aí num momento eleitoral de um nível de poder público que é o mais próximo da gente, que é prefeito, vereador e etc. Faz parte do dever da sociedade olhar para o que os candidatos estão falando sobre o direito da criança, olhar os planos de governo para cuidado com a criança e com o adolescente. Pera aí, viu? Como é que você Só um minutinho que tá? teve um fujão aqui. Chegou uma flecha. Oi, pessoal. Deixa eu entregar esse fujão aqui pro pai, só um minutinho. Chegou uma flecha. Bom, gente, eu tô aqui com a Mali, enquanto ela vai ali entregar a flecha dela pro pai. Nós estamos conversando sobre hoje, Dia das Crianças, estamos falando sobre direitos da criança, um tema importantíssimo para a nossa sociedade, para o nosso momento. Afinal de contas, a criança não é, como eu falei no começo da live, a criança não é o futuro, ela é o presente, ela é o hoje. A gente tem que olhar para a criança hoje e não olhar só para o futuro, né? E aí eu estava questionando a Amália justamente sobre isso. Nós estamos vivendo um momento eleitoral onde se espera que o poder público, como você mesma colocou, tenha políticas de cuidado com a criança. Como é que você tem visto isso? Nossas perspectivas, sem nenhuma conotação eleitoral. Sim. Mas nossas perspectivas são boas, olhando para o futuro do poder público, você acredita que vão vir coisas melhores para o cuidado com a criança? Acredito. Eu sou uma pessoa que, como cristã que sou, eu tenho muita fé. E fé no Deus que gera o querer e o efetuar em pessoas. E eu tenho visto isso se efetivar. Por exemplo, nessa minha movimentação social, pessoas estão sendo alcançadas, inclusive do âmbito político, e se interessando. Porque muitas vezes a gente julga no sentido de não ligam para esse âmbito. E muitas vezes eles desconhecem. A gente não consegue. Tem uma moça que me ajudou muito no meu maternar, que se chama Isa Minatel, que ela fala o seguinte: a gente não tem o hábito de estudar para ser pai e mãe. Se você quer passar num concurso, você estuda. Se você quer mudar de profissão, você estuda. Se você quer fazer algo novo, você estuda. Mas para ser pai e mãe, você não estuda. Você acha que vai ser tão somente instintivo. E não é dessa forma. A gente pode ter um maternar mais eficaz, mais eficiente. E eu creio que para você ser político, você também pode interagir com a sua sociedade e conhecer novos âmbitos. E como a gente estava conversando, abrir o horizonte. E eu tenho visto pessoas próximas a mim desse âmbito político e que têm aberto os olhos e olhado para esses âmbitos com: poxa, isso existe? Ah, mas você não era desse âmbito, você era do âmbito empresarial. Como é que você sai para lidar com criança, ainda com a mentalidade assim de ser algo inferior, sabe? E eu digo: não, gente, isso é grande, isso é potente, isso é incrível. Então, conheço um pouquinho mais, e inclusive eu tenho compartilhado lives, projetos de pessoas dessa rede de apoio que eu conversei com você, né? Desses, eu não sei como é que chama, dessas páginas, plataformas, né? Que tem se formado aí como o Portal Lunetas e webinários que têm sido feitos por promotores, e tenho compartilhado com políticos, porque é muito fácil a gente se colocar no lugar de acusador, de culpar ali a política, que não se preocupa, que não tem orçamento público. Mas o que é que você tem feito para efetivar? Você tem mostrado os seus projetos? Qual é o seu projeto para esse ponto que você quer ver mudança? Qual é a sua ideia, a sua estratégia? Apresenta ela ao mundo, apresenta ela a pessoas, que isso vai fazer a diferença, né? Eu achei muito interessante uma colocação de Murilo Gun. Murilo Gun, cara, não sei se você conhece, um pernambucano, empreendedor, né, e tal, e ele hoje é só do âmbito de criança. E ele fala algo que só não, me perdoe, ele é eficientíssimo no âmbito de criança. Ele foi uma das coisas que mudou a vida dele, foi esse encontro de uma apresentação de um projeto direcionado a crianças. Então, assim, e ele tem uma fala muito significativa nesse ponto de... tem pessoas que estão ali olhando, tem algo que está dando errado.
as pessoas só olham para aquilo e dizem, ninguém vai fazer nada não, gente. Alguém tem que fazer alguma coisa. E ele diz, comece por você que viu. É muito mais fácil a gente incomodar os outros, apontar os outros a fazer algo, porque você está no seu lugar de comodismo. Então, assim, foi isso que me moveu mesmo, assim, esse amor, essa paixão e essa vontade de entender que eles são flechas, verdadeiramente. Eles são direcionados ali para um alvo e eles alcançam aquele alvo. Então, eu quero ser esse arqueiro que vai direcionar essas flechas para um lugar lindo, grandioso, ainda maior do que aqueles que eu venho a alcançar, sabe? É maravilhoso, é instigante demais. Perfeito. Deixa eu dar um oi aqui para Ana Lu Costa, que está interagindo bastante aqui na live. Obrigada, Ana Lu, por estar aqui conosco. E você falou uma coisa que eu achei... Você começou aí falando o decreto do Vargas sobre a questão da criança, depois falou do artigo 227, apresentou o ECA. Eu sei que não cabe de jeito nenhum numa live nesses momentos, mas eu queria que você, já que a gente está meio que, entre aspas, educando, conscientizando nossa audiência, uma linha do tempo aí, ou uma linha histórica de como o direito da criança evoluiu. Você falou desde a Idade Média, onde a criança era vista como um adulto pequeno. Qual foi o caminho que nos trouxe até hoje, até este momento? O que é que a gente tem de referência para a gente estudar e se aprofundar? Massa, é muito importante a gente conhecer os fatos históricos, a evolução, para a gente não paralisar, né? A gente vê que é possível ir mais além. E o engraçado, algo curioso, antes de adentrar para o âmbito de fatos de direito, da história, enfim, o que moveu essa movimentação do direito em prol da criança foi algo muito trágico, muito triste, mas assim, muito inesperado. Uma criança de 12 anos, que eles não expuseram, claro, o nome da criança, porque seria ilegal, mas assim, a criança com 12 anos, ele era engraxate. Isso em 1926. Ele era engraxate. E aí o rapaz, o cliente dele, veio, engraxou. Naquela época, o trabalho infantil era totalmente normal. E aí ele engraxou o sapato e na hora de pagar, foi embora sem pagar a criança e achava que ia ficar por isso mesmo. E a criança, no ímpeto de justiça ali naquele momento, pegou a tinta dele, jogou naquele homem. Foi correto o que ela fez? Não, não foi correto. Mas olha a disparidade de como as nossas crianças eram vistas e não eram protegidas naquele tempo. Aquela criança, ela foi presa. E ela foi presa e estuprada por 20 homens dentro daquele lugar. E aquilo foi um movimento social tão grande, indignou tanta gente, como eu e você, que hoje tende a proteger as nossas crianças e a efetivar os direitos delas, que naquele tempo foi uma movimentação tão grande que chegou até o presidente, que na época era o Washington Luiz. E aí foi a primeira movimentação de direito aqui no Brasil, foi quando ele criou o Código de Menores. Eu até anotei aqui para eu não esquecer o nome. Código de Menores, que foi o primeiro movimento ali que podia, de longe, ser considerado algo em prol das nossas crianças de direito, porque foi algo tão indignante que precisava ser feito algo. E aí, depois desse fato que aconteceu em 1926, pessoas que vivenciaram aquilo começaram a evoluir através desse código. Em 1946, a ONU cria a Unicef e a Unesco, que é algo maravilhoso, porque a ONU vai abarcar ali vários países e a Unicef ela vem como um fundo fixo em prol da infância no começo, né? Era em prol da infância, hoje é das classes vulneráveis como um todo, que abarca aí a questão da maternidade, da gestação, dos idosos. Mas o fundo fixo foi criado em 1946 em prol das crianças. E a Unesco como uma questão mais educacional, social, cultural, enfim, também um fundo entre países, né? Em 1959 vem a Declaração dos Direitos da Criança pela ONU também, que eram apenas 10 tópicos. Era algo assim muito inovador que todo mundo... Hoje a gente lê e diz, poxa, mas isso é óbvio. Mas as pessoas não entendem que o que é óbvio hoje foi uma conquista lá atrás. Sabe? Que hoje, por mais que seja algo mais corriqueiro, mais tradicional, então, teve uma luta de sangue lá atrás, sabe? Por exemplo, a criação da Unicef e da Unesco foi posterior à Segunda Guerra. Então, assim, viram que ali aquelas crianças estavam totalmente desprotegidas e precisavam
de uma mobilização social, político-cultural, para proteger, efetivar esses direitos. E ali, depois de 1959, vem a nossa Constituição maravilhosa de 88, que introduz o artigo 227, que foi um marco, uma vitória, uma conquista, e do qual começou a surgir os demais direitos, como hoje o ECA, que foi em 1990, que esse ano até fez 30 anos. Então, a movimentação foi o que deu visibilidade por conta dessa era digital que a gente vive, né? E aí as pessoas têm conhecido o ECA hoje, depois de 30 anos que ele existe. Olha. E em 1989 teve a Convenção dos Direitos da Criança, também pela ONU. E essa é gigantesca, é um marco aí entre países que, em suma, ela objetiva aí o que diz, o que estabelece o artigo 227 da Constituição, que é proteger. E eu queria também, para falar sobre essas conquistas, essa evolução histórica, ler alguns artigos que são aí vindouros dessa convenção. O artigo 4 do ECA, ele diz o seguinte, artigo 7. A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas, o que nós conversamos aqui, que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso e em condições dignas de existência. Infelizmente, não é isso que acontece na nossa sociedade. Muitas crianças estão aí à mercê de uma vulnerabilidade social gigantesca, crianças morrendo de desnutrição, crianças morrendo sem esse acesso à vida, à saúde, mediante políticas públicas. Pelo contrário, uma coisa que me chocou bastante, Edson, que não pode ser deixado de falar, é quando colocaram tapumes. Eu não sei se você chegou a acompanhar ali naquela favela Sururu do Capote. Colocaram tapumes ali naquele lugar, como se aquelas pessoas que estivessem ali atrás fossem bichos sarmentos que não podem ser vistos pela sociedade. Isolado. Não fazem parte de uma sociedade. E aquilo me chocou de uma forma de, meu Deus do céu, eu ainda nem tinha essa vinculação ao direito da criança e do adolescente propriamente dito, mas assim, foi algo que enquanto sociedade me chocou bastante. E tem que ser chocante para mim e para você situações como essa. Eles são sociedade, seja na vulnerabilidade social que for, é dever meu e seu compartilhado, estabelecido pela nossa legislação, de efetivar e proteger esses direitos. Então, aqui está nos dizendo quais as estratégias para isso. Uma delas é a efetivação de políticas sociais públicas. Então, estejamos atentos a essas propostas políticas sociais, porque isso vai efetivar na nossa sociedade, como a gente já conversou aqui também. Aquilo que nós plantamos hoje na vida de uma criança, ela vai ser colhida por toda a nossa sociedade no futuro. É algo que eu reitero muito porque é uma verdade absoluta, né? São poucas as verdades tidas como absolutas, mas o desenvolvimento sadio e harmonioso da nossa criança, para que ela venha dar frutos positivos, é uma delas. Se uma criança ela não é bem tratada, se uma criança ela não tem acesso nem de chegar à vida adulta, como ela vai poder dar frutos, né? E frutos positivos para uma sociedade como se espera. O artigo 16 do ECA é lindo, ele fala o seguinte, é super completo e é algo que remete aí a trazer o que nós vivemos de positivo para efetivar na vida das nossas crianças. Ele diz o seguinte: o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir e vir e estar em logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, a opinião e a expressão, a crença e o culto religioso, o brincar, praticar esporte, divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Gente, quantas vezes a gente não está tolhendo esses direitos à liberdade das nossas crianças? No sentido de que há lugares que a gente não leva criança. Por quê? Porque a criança vai fazer barulho, porque a criança vai incomodar. Não tem nenhuma restrição legal para o ID daquela criança. Mas as pessoas, por uma discriminação, que é algo que está, né, ali resguardado pela Constituição e pelo ECA, de que a criança não pode sofrer nenhum tipo de discriminação, e por essa discriminação a gente exclui a criança, seja de uma conversa, de um lugar, de um direito, como, por exemplo, esse inciso 4 me chama muita atenção. É um direito à liberdade da criança, ela brincar, praticar esporte, divertir-se.
Quantas vezes a gente está tolhendo o direito de divertir-se, de brincar das nossas crianças, porque a gente está entupindo ela de condições educacionais, no sentido de educacionais, porque a educação não é só estudar e ler e encher a Sim. criança de atividades, não é isso. Vai muito além. Então, assim, a gente está tolhendo os direitos da nossa criança, de brincar, o brincar livre, o se divertir, o estar em comunidade, estar em família, porque a gente quer que ela cresça, que ela entenda, que ela aprenda, que ela fale inglês com 2 anos de idade, que ela saiba jogar xadrez com 3 anos de idade. Então, assim, a gente tem que estar vigilante na nossa postura enquanto pais, enquanto educadores, enquanto sociedade. O que você tem cobrado da sua criança? O que você tem proporcionado à sua criança? Será que verdadeiramente você tem efetivado os direitos da sua criança ou você está tolhendo os direitos da sua criança sem nem sentir e perceber, né? É algo muito sério e que eu deixo aqui como uma reflexão para a gente mesmo, para que a gente venha efetivar esses direitos. Vez ou outra eu coloco nos meus stories, que é @malhamendesADV, esses daí que vocês estão vendo, e aí eu costumo postar muito pouco sobre a minha vida particular, porque eu tenho o @minhaceleste, que é algo mais pessoal. E aí, quando eu posto efetivando o direito da minha criança, seja ao ar livre, brincando numa praia ou num sítio como eu estava, eu recebo muito, como assim o direito da sua criança? Aí eu sempre compartilho o artigo 16 do ECA, porque muita gente nem sabe que é direito da criança, de fato, estabelecido pela lei, o brincar, o estar livre, o divertir-se, né? Então, que você entenda hoje que é direito da sua criança brincar, que é direito da sua criança praticar esportes, que é direito da sua criança se divertir, que é direito da sua criança ter a opinião e expressar a opinião dela. A gente diz, cala a boca, menino. Menino não é para falar, criança não tem, né? A gente tem esse costume. Uma coisa que eu converso sempre com meu marido é como é que a gente vai educar, ensinar a nossa criança que não pode bater batendo, né? Uma coisa é você disciplinar a sua criança por uma rebeldia de coração, por algo que verdadeiramente está intrínseco ali, ela está com atitudes reiteradas que, se você não disciplinar, ela vai ser disciplinada de forma bruta, abrupta pela sociedade, pelo policial, enfim. Caso ela não venha ter a sua disciplina, os seus limites estabelecidos. Mas porque a criança não arrumou ali o negócio que você pediu, você vai lá, bate naquela criança. Não, a criança arengou ali com outra criança, vai, bate naquela criança. Gente, você está tolhendo direitos daquela criança, você está ensinando sobre violência à sua criança. Como você diz a alguém que não pode ser violento sendo violento com ele? Tem algo que o Murilo... Pois é, Amália. Eu queria... A gente já vai em quase 45 minutos de conversa. O nosso papo voa, flui muito bom quando a gente fala sobre isso. Eu queria rapidinho que a gente puxasse um pouquinho, deixasse um pouquinho a advogada e olhasse a militante, justamente nesse sentido. No começo da live de hoje, você falou que durante o dia foi lá brincar de pular corda com a sua sobrinha, porque ela nunca tinha pulado corda. E hoje tem muito disso, né? De muito pai, muita mãe, muito tio, então familiar, adulto, que diz, menino, vai brincar, mas não participa. Isso. Tá muito assim hoje em dia? O adulto tá muito na oralidade do dizer o que fazer e pouco no comportamento de participar com a criança? Muito, muito. Tem, como eu já te disse aqui, eu sou cristã. E tem um versículo que me chama muita atenção, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. É no caminho. O que quer dizer esse no caminho? É pegar na mão. É estar com a criança no caminho. Não é apontar para aquela criança o caminho, sabe? Então, assim, o brincar, às vezes a gente diz, não, eu não gosto de brincar, eu não sei brincar. Às vezes é porque você não entendeu o que quer dizer o brincar. O brincar é você se sentir bem fazendo algo livremente. Seja um brincar de boneca, seja uma leitura de um livro com uma voz diferente, seja um filme gostoso que vocês gostem de assistir. Ou meu marido, como ele faz, ele joga jogos online com as crianças e isso é uma forma de brincar. Então, assim, existem várias formas de brincar. E você precisa encontrar... Eu vi, antes de adentrar aqui a live, você estava comunicando sobre essa questão da nossa criança, de entender a vivência com a nossa criança e tal. E você entender o que me fazia feliz, o que me fazia ficar bem, estar bem.
enquanto criança? De que eu gostava de brincar? E ali você apresentar aquilo que lhe fez bem, aquilo que lhe trazia paz, alegria para a sua criança. Não existe um brincar, não, mas a minha criança só gosta de brincar de LOL, de Barbie, ou do que quer que seja os brinquedos da moda. Apresenta uma nova estratégia, um novo caminho. É muito mais estar. É aquela frase, né, que eu disse, aquela hashtag que foi levantada aí pelo portal Lunetas e que para mim fez todo sentido. A presença é o melhor presente. E eu digo mais, a presença é o melhor brinquedo. É a melhor forma de brincar, porque a presença também é uma brincadeira. Você está ali, mexer com as mãos e fazer uma sombra para o seu filho e apresentar algo novo. Isso é uma forma de brincadeira. Você sorrir, você fazer uma caretinha, seu filho interagir enquanto bebê, você fazer uma cosquinha que seu filho gosta. Isso é uma brincadeira, é uma efetivação. Então, que a gente possa estar exercitando novos brincar, novas formas de brincar. Não só aquela que estabelece, não vou olhar no Google como é que eu brinco com a minha criança. Aí vão aparecer um monte de jogos, um monte de coisas que você nem sabe como funciona. Como é que você vai gostar daquilo? Se você não tem afinidade, se você não entende como funciona. O segredo é você sentir-se e fazer a sua criança sentir, né, junto. Isso como você me perguntou, de fato tem se perdido, né? O estar presente, você entope a criança ali de brinquedos, de brincadeiras. Como, por exemplo, eu tenho uma sala aqui na minha casa, que é essa que eu tô aqui, que ela é toda de brinquedos, é só para as crianças. Mas se eu não adentrar nessa sala com as crianças, não vem sozinha, não. Elas precisaram que eu introduzisse, que eu ensinasse no caminho. E hoje, muitas vezes, eu me pego na sala fazendo alguma coisa e tal, ou lavando um prato, ou fazendo algum trabalho, e eles vêm aqui, eles mesmos brincam no quadro, pegam um livro, bagunçam tudo, como está aqui hoje, tudo bagunçado. Então, assim, precisa do ensino, precisa dessa mediação que nós fomos chamados para ser, para fazer, para efetivar, né? É isso. Perfeito. Ai, Amara, o papo é maravilhoso falar sobre esse tema com você, que a coisa flui e a gente vai se aprofundando cada vez mais. Mas a gente já está aqui nos últimos 5 minutos. Gente, sigam a Amália, que daqui a pouco, 10 horas, começa outra live, viu? A mulher é requisitada, minha gente. Sigam, porque tem muita coisa que ela faz. Maravilha. Amara, eu queria aproveitar os nossos últimos minutos, nós estamos aí nos últimos 7 minutos. Eu queria que você falasse um pouquinho em que é que você está trabalhando propriamente, se tem alguns projetos, que projetos são esses, como é que as pessoas podem interagir com você ou compartilhar com você essa parte que você está trabalhando da proteção da criança, dos direitos da criança. Como é que nós, aqui do lado de cá, podemos contribuir com você nessa sua jornada? Que bom, que bom. É maravilhoso poder contar com pessoas que possam contribuir de alguma forma. E lá no @MalhaMendesADV, que é onde eu costumo efetivar os projetos sociais nesse sentido, eu costumo pedir que vocês tragam dúvidas das suas vivências, porque eu tenho um quadro chamado Você Sabia, onde eu trago ali respostas e temas. Toda terça-feira a gente tem uma live, inclusive a live de amanhã vai ser maravilhosa, que é com um rapaz, o Carlos, que ele é mestre em tecnologia, em software e tal. E aí a gente vai abordar um pouco sobre a exploração comercial infantil que acontece na captação dos dados das crianças de forma indevida. Porque muitas vezes a gente não tem noção de que enquanto a sua criança está ali jogando um joguinho, lendo um livro, participando de um curso online, de uma aula online, os dados daquela criança estão sendo captados, ela está sendo lida, não está só lendo. Ela está sendo ali analisada enquanto joga. Os dados dela muitas vezes são compartilhados com outras plataformas para fornecer publicidades infantis direcionadas à sua criança. E você não tem nem ideia do que está acontecendo. E esse cara de amanhã, ele vai trazer estratégias para a gente combater as plataformas através do uso mesmo da proteção. Ele é tão ligado nisso que ele não usa nem o Instagram. Ele é um cara assim que vive para proteger esse âmbito, que gosta muito, que entende bastante. Ele é mestre no que faz, está fazendo doutorando e tal, nesse assunto também. E é importante. Amanhã que horas? Amanhã às 9 horas, também igual a essa. Que é o horário 9 horas da noite, 21 horas, aqui no seu Instagram. Isso, no meu Instagram, @MalhaMendesADV. Amanhã às 21 horas aqui no Instagram.
E ele, toda terça-feira, como eu estava dizendo, a gente faz esse tipo de live. Então, se você tem algum tema que você tem dúvida, que você quer abordar de forma mais aprofundada, fala comigo, me chama no direct, segue lá a página, dá uma analisada no feed, vê se algo daquelas postagens já responde a tua pergunta. Caso não faça, fala comigo no inbox, que ou no Você Sabia, ou no Com Direito a Café, que é outro quadro que eu faço também lá na página, ou nas lives de terça-feira, a gente vai abordar esse tema, porque o propósito desse Instagram é justamente isso, é um conhecimento, multiplicar conhecimento e informação para que a gente possa ser essa rede de apoio, essa rede de proteção compartilhada para as nossas crianças. O Murilo Gun, ele costuma usar um termo, desde que as suas crianças cresçam e evoluam e corram os riscos que ela precisa correr, sendo a rede de proteção do circo. Ali, aqueles malabaristas, aqueles acrobatas, eles são super corajosos, eles vão sempre mais além, mas há uma rede de proteção embaixo para eles. Então, que nós sejamos essa rede de proteção para as nossas crianças, para que elas alcem voos grandes, gigantescos, mas com a rede de proteção da nossa sociedade, do Estado e da família, como o artigo 227 da Constituição estabelece. Foi um prazer estar com você. Conte sempre Sejamos comigo. rede de proteção para nossas crianças. Amália, eu sempre termino aqui o Segundas Opiniões, essa live de toda segunda-feira, com uma pergunta que é igual para todo mundo, para todos os meus convidados, porque a gente consegue ver vários pontos de vista. E não vai ser diferente com você, obviamente. Amália, para você, o que é o sucesso? Que pergunta. O sucesso para mim é poder gerar fruto. Gerar fruto e desses frutos serem gerados outros frutos e assim ser uma rede infinita, né, de coisas. Não é um sucesso material, não é um sucesso financeiro, não. É um sucesso de frutificar em todos os âmbitos da nossa vida. É de ser o melhor que a gente puder ser dentro das nossas possibilidades. É isso. Minha querida, só tenho a lhe agradecer, foi show, muitíssimo obrigado. Vou ter a honra de salvar isso aqui depois compartilhar com todo mundo também que não pôde assistir agora. Ótimo. Gratidão de coração, parabéns pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade em estar abraçando essa causa do cuidado com a criança e com o adolescente, de proteção à criança. Eu compartilho com você dessas suas ideias, dessas coisas que você está propondo. Fiquei muito feliz de você ter aceito e torço realmente de coração para que esse sucesso que você falou chegue cada vez mais e que possamos realmente ser redes de proteção para nossas crianças. Gratidão por estar aqui comigo hoje. Gratidão a você e me coloco à total disposição aí. Quando precisar, estamos às ordens, tá? Deus abençoe. E sigam ela, que daqui a pouco tem mais live, gente. Sigam a Mara, que daqui a pouco começa mais live no Instagram dela, viu? Vamos querida, juntos. Beijos, muitíssimo obrigado e até a próxima. Até. Gente, para vocês que estiveram aqui hoje no Segundas Opiniões dessa segunda, um horário um pouquinho diferente, mas estivemos juntos. Agradeço de coração. Lembrando que na próxima semana temos Segundas Opiniões novamente, um tema super legal que já está sendo desenvolvido. Provavelmente vai ser mais cedo, mas aí durante a semana, segue aí no Instagram que a gente vai anunciando, tá? Muitíssimo obrigado, boa noite a todos vocês. Sejamos redes para as nossas crianças e até a semana que vem.